Bom dia, turma! Vamos para mais um vídeo da nossa série Newsletter Semanal. Para quem ainda não viu essa série, foi uma série que eu comecei aqui no Instagram na semana passada. E o objetivo é trazer informações atualizadas sobre neurociência, capacidade cognitiva, condicionamento físico, longevidade, problemas de saúde, alimentação humana, nutrição, recuperação energética, né, sono, dados importantes, né, para a saúde do ser humano e dados também embasados de forma científica, através de pesquisa, de estudos de campo, estudos de laboratório. Então, toda semana eu vou trazer essa série de vídeos aqui no canal no YouTube. Então, fica de olho aqui para você não perder. Vamos para a nossa primeira notícia. É um artigo da BBC News Brasil, né, da área da saúde lá deles, né, o setor de saúde, onde eles falam sobre a ciência da dieta paleolítica. Tá, para quem não sabe, a dieta paleolítica é o termo utilizado para a cultura alimentar do ser humano da época das cavernas, ou ser humano que vivia na Terra há 50, 60 mil anos atrás, quando esse mesmo ser humano ele ainda não havia aprendido a cultivar, a plantar e nem a domesticar e dominar animais como vaca, bezerro, para poder matar e sobreviver através desses animais também. Então, essa dieta dessa época, né, dieta paleolítica, ela é uma dieta que inclui frutas, verduras, carnes magras, peixe, ovos, nozes, sementes, que são alimentos encontrados na natureza. E o que a ciência fala, né, que os relatos científicos falam, que o ser humano dessa época só se alimentava dessa maneira. Há alguns estudos, mas veio um professor chamado Hermann Potzer, professor de Antropologia Evolutiva e Saúde Global da Universidade Duke, nos Estados Unidos, e ele veio quebrando esse paradigma, que de acordo com não só com alguns estudos dele, como outros estudos, o ser humano dessa época ele não se restringia apenas a esse tipo de dieta, né, de comer apenas isso. O que ele aponta? É que o ser humano de 50, 60 mil anos atrás, ele comia de acordo com as estações do ano, de acordo com o clima e de acordo com o local onde ele estava. Por exemplo, se estava na estação da primavera, ele conseguiria comer mais frutas, mais legumes e algumas coisas, entendeu? Se estaria na estação do inverno, então essa restrição alimentar dele já era mais restritiva. Ele comeria mais gordura animal, mais nozes, então coisa para acumular gordura, alimentos que têm gordura para poder fornecer energia para o corpo funcionar. Esse professor, o professor Hermann Potzer, ele acabou desenvolvendo essa tese através de estudos, principalmente com a última tribo coletora-caçadora que existe na face da Terra, que são os Hadza. Inclusive, eu já trouxe até vídeos aqui falando sobre a cultura alimentar desse povo. É um povo, né, é considerada a última tribo coletora-caçadora e que vive no norte da Tanzânia, chamado pela ciência, né, de berço da humanidade, né? Foi lá onde os relatos explicam, né, que foi os primeiros passos do Homo sapiens, né, da evolução do Homo sapiens. E ele passou um bom tempo estudando essa tribo e vendo a cultura alimentar e os hábitos e rotinas dele. Por exemplo, os Hadza, eles não cultivam, eles não plantam e eles não criam animais. Então, logo, eles vivem apenas da natureza. Realmente, são coletores, caçadores. Depois de estudar os dados obtidos dessas e outras comunidades, o pesquisador ele defende que não existe apenas essa dieta paleolítica, que não foi o que eu acabei de falar. Então, os povos dessa época, né, o ser humano dessa época, ele comia muito baseado na estação do ano e no local onde ele estava. Ao contrário do que se acredita, os caçadores-coletores eles comiam muitos alimentos ricos em carboidratos, açúcares, no caso, carboidratos açucarados, amidos, tubérculos, mel e até grãos. Então, assim, o povo dessa época, eles não comiam muita carne animal, era pouca carne animal e eram mais carboidratos da natureza, tubérculos, frutas, nozes, grãos,
que inclusive os Hadza, né, um povo considerado um povo altamente saudável e altamente condicionado devido a essa cultura alimentar de estar em contato direto com bactérias boas que vêm da natureza. Então, é um artigo bem interessante que está na BBC Saúde Brasil. Tá, vamos para o segundo. Um outro artigo também, né, da BBC Saúde Brasil, e que fala sobre os tipos de cânceres que vão afetar os brasileiros até 2020. Quais são os principais tipos de cânceres? Tá, ele traz aqui alguns dados até um pouco mais alarmantes, né? Que o Brasil ele deve registrar 704 mil novos casos de câncer entre 2023 e 2025. Então, houve um aumento, né, de 13% em relação à estimativa do triênio anterior, que era de 2020 a 2022. Isso aí ele se dá devido a alguns fatores. Tá, bora lá. Primeiro fator, a população ela vem envelhecendo e o envelhecimento ele é um fator de risco de câncer. Então, cada vez que o ser humano vai envelhecendo, e o corpo dele passa a trabalhar de maneira mais deficiente, mais ineficiente. Então as células vão morrendo, então a probabilidade de um ser humano desenvolver um câncer é alto. O estilo de vida também dos brasileiros, né? Que por incrível que pareça, a gente hoje tem mais informação do que tinha informação anterior, né? Hoje você tem mais academias, você tem mais opções de modalidades de esportivas e você também tem mais opções de alimentação saudável. Mas mesmo assim, a galera está cada vez mais sedentária, mais acima do peso, adquirindo diversos problemas de saúde através desse estilo de vida ruim. E ele fala, né, do avanço da tecnologia no lado positivo e no lado negativo. A gente sabe que a tecnologia ela veio para ajudar, mas também ela veio para atrapalhar, dependendo da maneira que você usa essa tecnologia. O avanço da modernização trouxe muitas vantagens. Aqui é uma citação de um dos médicos da BBC, lá, né, do Instituto Inca de Câncer. E trouxe muitas vantagens, mas também criou muitos problemas. Temos uma sociedade cada vez mais sedentária, mais obesa, mais estressada, que consome menos alimentos saudáveis e mais ultraprocessados. Consome mais bebidas alcoólicas e fuma mais. Então, além dos problemas do sedentarismo e da má alimentação, nós ainda temos o problema do alcoolismo e do tabagismo, que também acabam desencadeando problemas de saúde no corpo humano. E de acordo com essa pesquisa, né, com essa estimativa, os cânceres que acometerão mais a sociedade até 2025, né, a sociedade brasileira, serão o câncer de pele, não melanoma, câncer de mama, o próstata, o câncer de cólon e reto, câncer de pulmão e estômago. E muitos desses cânceres, gente, por incrível que pareça, eles poderiam ser evitados apenas mudando seu estilo de vida, apenas se exercitando mais e parando de comer comida processada, parando de fumar, parando de beber e tendo um estilo de vida mais saudável e ativo, por incrível que pareça. Então, no caso, a gente está perdendo para a gente mesmo e não para produtos industrializados, porque o produto industrializado está ali, a alimentação ruim está ali. Quem vai decidir se vai comer é você e não a própria alimentação. Então nós hoje estamos perdendo para nós mesmos. Tá, vamos lá. Mais um artigo também da BBC falando sobre quem joga futebol uma vez por semana. É ativo ou sedentário? É um artigo bastante interessante e que de vez em quando essa temática do futebol de final de semana ela é levantada. Inclusive recentemente eu vejo muitos casos de pessoas, principalmente homens, né, sofrendo ataque cardíaco durante o futebol de final de semana. E você tem que fazer uma análise grande a respeito desse tipo de situação. Mas antes disso, eu vou trazer aqui alguns dados sobre o futebol, né, a prática do futebol. O futebol de campo, né, ele está entre os 3 exercícios mais praticados entre os brasileiros, ao lado da caminhada e da academia. Bastante interessante. De acordo com uma pesquisa feita pela USP, cerca de 7% dos brasileiros, ou 15 milhões de pessoas, jogam futebol regularmente, que também é um dado bastante interessante. Mas vamos lá, o questionamento.
Do ponto de vista fisiológico, esses caras que jogam futebol apenas uma vez no final de semana, eles são ativos ou sedentários? Aí é o grande ponto de interrogação. Depende da maneira como é o estilo de vida deles durante a semana. Vamos lá. Se esse cara ele tem uma vida ativa na semana, ele treina musculação, faz crossfit, joga tênis, faz uma atividade mais neuromuscular, esse cara que joga futebol no final de semana, ele é considerado um praticante ativo, uma pessoa ativa. E se esse cara passa a semana toda sentado, comendo besteira, bebendo e não se exercitando, por mais que ele jogue esse futebol no final de semana, ele ainda é considerado uma pessoa sedentária. Isso aí pode trazer diversos problemas, inclusive na prática do futebol. Tem até um estudo aqui, né, da organização, um estudo feito por a BBC ela não citou esse estudo, né, foi feito por alguns órgãos de saúde, né, que por mais que você se exercite durante o dia, no caso, cara, eu fiz musculação de manhã, que é bastante interessante, eu não sabia desse estudo, que por mais que você se exercite de manhã e passe o restante do dia sentado, não fazer nenhum tipo de movimento, os efeitos fisiológicos do exercício pela manhã eles acabam sendo diminuídos, mascarados pelo sedentarismo do resto do dia, que é aquilo que eu falo, né, que o corpo humano ele foi feito para se movimentar e não para ficar parado. Então, por mais que você treine de manhã, cara, eu fiz um treinamento pesado de manhã e passo o resto do dia sentado, deitado, cara, grande parte desse benefício fisiológico ele vai ser perdido, porque você fica em um estado de sedentarismo ali, parado, não movimenta a musculatura, não faz seu metabolismo trabalhar, e isso é prejudicial para a sua saúde. A OMS ela preconiza que adultos de 18 a 64 anos façam pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica ou anaeróbica por semana. Isso aí pensando do ponto de vista da saúde, do condicionamento, não estou nem falando do ponto de vista estético. E como eu falo, né, de vez em quando acontecem alguns acidentes no futebol do final de semana, principalmente com caras que são sedentários durante a semana e vão jogar apenas no final de semana. Desses muitos casos acontecem problemas de ataque cardíaco e que levam ao óbito do praticante do futebol, porque mais uma vez aquele cara é sedentário, ele passa a semana toda sentado, deitado, assistindo Netflix, comendo besteira e não faz um exercício complementar, não faz uma musculação, não faz uma caminhada, uma natação para melhorar ainda mais o sistema cardiovascular dele. E esse cara sedentário vai fazer um esforço muito grande no futebol no final de semana, porque é uma competição e eles querem ganhar, tanto um time A como um time B quer ganhar. E os caras acabam, às vezes, exagerando na dosagem do treino, né, da brincadeira, do jogo. E acabam esforçando demais o coração, né, a bomba cardíaca, que acaba pifando e o cara chega ao óbito ali através de um ataque cardíaco. Então, assim, tem que se exercitar, sim, o futebol no final de semana ele é importante, entre fazer o futebol e não fazer nada, é melhor fazer o futebol do que não fazer nada, mas durante a semana você também tem que se exercitar para poder melhorar ainda mais seu condicionamento e fazer com que o seu coração ele trabalhe de maneira muito mais eficiente. Tá, gente? Eu vou trazer aqui agora algo a respeito da neurociência, né, da capacidade cognitiva. Última informação desse nosso vídeo é um estudo de Harvard sobre você anotar as suas metas. É um estudo bastante interessante. Eu já vi assim muitos empreendedores, assim, nada da ciência relatando sobre isso. Esse é o primeiro artigo científico que eu vejo falando sobre isso, sobre você anotar as suas metas e sempre revisá-las diariamente para você cumprir essas metas. É como se o corpo, a tua mente ela engatilhasse o mecanismo do comprometimento. E é um estudo bastante interessante. Foi um estudo feito em um programa de MBA, né, de alguns anos atrás, com uma turma de graduação de MBA. O que eles fizeram? Eles investigaram e eles descobriram, isso aí era uma turma de MBA, né?
Os caras foram lá, investigaram e descobriram que dos 100% dos alunos que estavam matriculados no curso de MBA, apenas 3% anotaram as suas notas, né? Anotavam as suas metas de objetivos de vida para cumprir, profissional, pessoal, intelectual, físico. E os outros 97 não anotavam. Ao final do estudo, né, quando os caras se formaram e tudo mais, eles puderam ressaltar, né, puderam verificar que os 3% que anotavam as suas metas, eles passaram a ganhar 10 vezes mais do que todos os outros 97% juntos. Juntando os 97, não chegava nem perto do salário do que os 3% ganhavam. Então, assim, é um estudo bastante interessante. A gente vê muitos empreendedores falando sobre isso, né? Falando sobre a importância de você anotar e estipular metas de curto, médio e longo prazo. E agora nós temos um estudo científico de Harvard, que é considerado uma das maiores instituições de pesquisa científica do mundo, ressaltando a importância realmente disso, de você anotar suas metas e revisar essas suas metas diariamente para você não perder o foco do teu objetivo de vida. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso conteúdo da newsletter semanal. Futuramente eu estarei trazendo muito mais conteúdos para vocês. Se você não está inscrito no canal, clique em se inscreva. Se tiver sugestões de outros conteúdos, você deixa escrito aqui nos comentários, que eu vou dar uma analisada e vou tentar produzir o vídeo o mais rápido possível, tá bom? E não esquece de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Muito obrigado, uma ótima semana e valeu!